9h22 em Goiânia. E hoje o nosso assunto deste sábado vai ser a questão do suicídio, né? O suicídio é um tema muito importante e a nossa entrevista especial de hoje. Então nós estamos na ponta da linha com os nossos dois entrevistados. Vamos ver se a gente fala com eles aqui nesta manhã de sábado para a nossa entrevista especial. A entrevista hoje que fala sobre o tema suicídio. E longe de, você pode pensar o seguinte, longe de ser um assunto que não está na ordem do dia, a entrevista que nós falamos sobre hoje é exatamente sobre o suicídio. Suicídio que com os dois convidados especiais, e é este tema que nós vamos tratar hoje, nesta manhã de sábado. Precisamos falar sobre esse tema. O tabu em torno do suicídio impede que as pessoas discutam abertamente sobre essa questão. Você já escutou alguém que está cansado de viver, que gostaria de sumir, que perdeu a graça com a vida? Essa pessoa pode ser, em potencial, uma vítima da pandemia que consome jovens, adultos, idosos de forma silenciosa cada vez mais frequente. Segundo a OMS, cerca de 40 segundos a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Esses números se referem a tentativas aí, de suicídios e esse mês de setembro é mundialmente conhecido como o mês de prevenção ao suicídio. Nossos convidados são psicólogos da Universidade Federal de Goiás, lotado na atenção à saúde ao servidor, Roberto Veras, e o Jorge Antônio Monteiro Lima, psicólogo clínico, pesquisador em saúde mental e fundador do Instituto de Olhos Alma Sã. Eles que vão aqui gentilmente conversar com a gente. Bom dia, doutor Jorge Antônio Monteiro. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Esse é um tema muito importante. Também vou dar meu bom dia ao Roberto Veras. O Roberto Veras, que ele é lotado na atenção de saúde ao servidor, né, da Universidade Federal de Goiás. E aqui um tema hoje. Bom dia, Roberto Veras. Bom dia. Tudo bem, né? Roberto, hoje nesse trabalho aí que a gente faz a respeito do suicídio, o que pode ser feito pode ser dito no dia de hoje? Bom, em relação à prevenção ao suicídio, primeiro tem em mente que é um tema que existe, que as pessoas podem ser... Estou só um pouco nervoso com essa situação de entrevista, me desculpe. Em relação ao suicídio, trabalhar em relação aos tabus, né? A gente tem receio de falar sobre suicídio, de abordar este tema, e isso acaba dificultando o cuidado, a atenção a esse tipo esse tipo de situação que as pessoas podem acontecer, né? É verdade, existe muito tabu. Professor Jorge Antônio Monteiro, psicólogo clínico, pesquisador em saúde mental, por que há muito tabu quando se fala em suicídio? Bem, infelizmente o suicídio ao longo da história ele foi muito mitificado, As pessoas não gostam de discutir saúde mental, elas têm medo, têm receio, evitam o tema, e é um tema que ele é temido na sociedade. Você vê que durante muitos anos, Marcos, até você como jornalista, um grande radialista, né, existia uma prerrogativa nos meios de comunicação que falavam claramente, né, que não era legal, inclusive, discutir o tema com a sociedade. Né? Então, era um tema que até dentro do jornalismo era meio que proibido. Todavia, com os estudos da Organização Mundial de Saúde, essa normativa caiu por terra. Foi quando foi criado o Setembro Amarelo, né, que foi um mês para a conscientização sobre o suicídio. As perspectivas mudaram no combate, na prevenção, né, a sociedade percebeu que era necessário falar sobre o tema, e foi por isso que foi criado o Setembro Amarelo. Né, e, por um acaso, eu sou um dos coordenadores desse movimento conhecido como Setembro Amarelo aqui na região Centro-Oeste. Roberto, nesse momento de pandemia, né,
Você que atua aí na saúde ao servidor, né? E servidor, a gente tem que entender que Goiás é um estado nacionalmente com um grande número de servidores. O que você tem sentido das pessoas? Elas estão tensas? Elas estão assim, naquele momento de incerteza, com medo? O que pode... A pandemia ainda vai, né, Veras, contribuir ainda mais para os riscos para o suicídio? Com certeza. Em relação a como o público com o qual eu trabalho tem se sentido, né, muitas reações de ansiedade, de medo, né, em relação ao futuro, mas são reações naturais por conta desse contexto que é atípico, né? Então, quando a gente tem trabalhado com rodas de conversa com os servidores e eles têm trazido esses sentimentos, esses pensamentos, e a princípio a gente valida eles, porque é natural, num momento atípico como esse, ter esse tipo de reação. Mas a gente pode ver, talvez, pós-pandemia, né, a questão do aumento de casos na atenção à saúde mental, né, de sobrecarga desses serviços, por conta, não é algo que a gente vai ver agora, né, mas como consequência da pandemia, há uma possibilidade de aumento de transtornos psiquiátricos e transtornos psiquiátricos está relacionado a risco de suicídio, né, a gente tem em mente que o suicídio, ele é uma reação aguda a um sofrimento que já vem de um longo tempo, né? Não é algo que acontece do dia para a noite, não é uma única causa, né? E agora, com a pandemia, com esse sofrimento instalado por conta do isolamento social, a gente pode ver o desenvolvimento de transtornos e o risco de suicídio, né? Professor, o professor Monteiro, esse momento que as pessoas vivem, né, nessa incerteza, a gente não sabe quando essa pandemia vai passar, além de todos os problemas em relação à saúde mental, esse momento contribui para um aumento maior dos números de casos de suicídio? Na verdade, a gente tem, Marcos, vários fatores que contribuem, né, que o nosso colega Veras colocou, né? A recessão econômica que a gente vive já tem vários anos, a incerteza com relação ao trabalho, o isolamento social que as pessoas não estavam acostumadas. Teve que a gente já tinha uma epidemia de casos, tanto é que essa mobilização que hoje nós fizemos, né, que é nosso instituto hoje, e a própria entidade do Setembro Amarelo agrega Ministério Público, OAB Brasília, 14 entidades trabalhando em prol disso. Por quê? Já era notório um crescimento vertiginoso, né? O pessoal do CVV também, que grande parceiro dessa iniciativa, e acho que são os principais da questão da prevenção contra o suicídio. A gente já vinha observando uma crescente vertiginosa no número de casos de depressão, por exemplo. Né, casos de transtorno de ansiedade, um aumento vertiginoso. E foi por isso que, inclusive, no ano passado, nós criamos, né, fortalecemos o movimento do Setembro Amarelo. Por quê? Estava começando a ter vários casos de crianças e adolescentes tentando suicídio, que era um fator novo. Né, o suicídio desceu para crianças, né, e a gente está falando aí de crianças de 8, 6 anos, 10, 12. E eu não preciso falar que quando isso acontecia na família, a família ficava destruída. Então, cabia se criar uma estrutura na sociedade, mobilizando não só a iniciativa privada, mas os órgãos competentes para evitar que essa pandemia se alastrasse. Né? E detalhe, isso aconteceu antes, né, da pandemia do Covid-19. Com o Covid-19, nós tivemos um aumento em 40% dos casos de transtornos mentais. A quantidade de pessoas que estão divorciando, separando, brigando, passando mal dentro de casa é gigantesca, né? Lotando todos os serviços, que nem nosso colega Veras falou. O isolamento traz isso, né? O isolamento traz exatamente, as pessoas estão mais em casa. Olha, eu vou convidar vocês dois a ouvir uma matéria da nossa repórter Milena Scheidegger, que fala exatamente aí sobre essa questão do suicídio. É que voluntários se reúnem para ouvir pessoas
que enfrentam problemas psicológicos. Nós vamos conferir as informações com Milena Scheidegger. Sempre que o assunto suicídio entra em questão, destaca-se a importância da ajuda profissional para cuidar do paciente. Estudos mostram que ninguém comete suicídio de uma hora para outra. Há todo um histórico de problemas psicológicos. Por isso, o acompanhamento preventivo é importante. Pensando em ajudar aqueles que estão mentalmente mais fragilizados, o Centro de Valorização da Vida, a CVV, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária, anônima e gratuita para todas as pessoas que necessitam de apoio psicológico. Seu Gonzaga, que trabalha como voluntário na instituição há mais de 4 anos, explica mais sobre o projeto. Olha, eu busquei o CVV para realizar um trabalho voluntário que eu gostaria de fazer. E o CVV, como ele existe já desde 1972, começou esse trabalho de prevenção do suicídio, de acolhimento às pessoas que precisariam falar alguma coisa, de colocar para fora os seus sentimentos, né? Então, eu encontrei nesse trabalho uma atividade muito importante ao meu ponto de vista, pelo que eu fazia, pelo que eu faço. Então, o CVV, ele tem essa atividade de ouvir as pessoas. Nós acreditamos que as pessoas, quando falam dos seus sentimentos, das suas emoções, elas melhor conseguem se compreender também e realizar uma melhor compreensão do que acontece com elas. Ele ressalta ainda a importância em ouvir as pessoas. A gente precisa deixar a pessoa falar sobre o que está acontecendo com ela, sobre suas emoções, seus sentimentos. E, para isso, nós nos preparamos para esse trabalho, né? Quando a gente está atendendo, a gente evita interromper a fala da pessoa, escutar com o objetivo de compreender, de acolher, né? Porque a gente acha que concordar, desconcordar ou criticar pode atrapalhar o desabafo da pessoa. Então, nós estamos preparados para ouvir com atenção, com respeito, sem julgamentos, né? Aceitando a pessoa como ela é. E isso, quando ela se sente aceita e reconhecida como ela é, ela consegue também se aceitar e se reconhecer e descobrir que pode existir outros caminhos que ela mesma vai descobrir para trilhar. A CVV não disponibiliza de psicólogos, mas existe uma exigência para fazer parte do projeto. Para ser voluntário do CVV, a exigência primeira e única que tenha maior de 18 anos e tenha disponibilidade de oferecer pelo menos 4 horas e meia por semana para trabalhar nos plantões, ter a disponibilidade de querer aceitar o outro da forma que ele é, e aceitar que estamos sempre em crescimento, nós estamos sempre em aprendizado. Muito embora tenha um curso para começarmos a atender, a ter ali conhecer os preceitos básicos do CVV, a ação é contínua de aprendizado. Nós estamos sempre em constante preparação, porque o que nós fazemos é dar apoio emocional às pessoas. E dar o apoio emocional sem sermos invasivos, não julgando, porque nós, ser humano, nós já temos por parte da natureza querer julgar os outros, né? Respeitar as pessoas, compreender o que elas estão passando, sentir empaticamente, procurar sentir o que as pessoas estão sentindo, se colocar no ponto de vista dela, né? Para que possamos compreendê-la. Isso aí requer treinamento. Então nós treinamos, nós buscamos realizar essa atividade dessa forma. Por mais que o suicídio seja um fenômeno complexo, não existe momento certo para buscar ajuda. Não deixe que um problema seja capaz de fazer você pensar que não é suficiente a ponto de um ato extremo e solitário. Converse e procure ajuda. A vida é muito importante para ser tirada em um segundo. Professor Jorge, essa frase da Milena é muito forte. A vida é algo muito importante para ser tirada em um segundo, não é isso? Exato. E o suicídio ele tem muito a ver, Marcos, com a questão do desespero. Tem muita gente desesperada, e eu sempre falo isso quando a gente está fazendo palestras, quando a gente está fazendo lives, quando nós estamos... porque a campanha está em funcionamento desde janeiro. Nós começamos com o Janeiro Branco. Eu falei, nós agregamos 14 entidades, inclusive o CVV é um grande parceiro, está com a gente em todas as ações.
E o que eu quero falar e deixar para os ouvintes, que acho que isso é muito importante, e agradeço até o espaço, né, de conscientização social promovido pela rádio. Cuidado com quem está muito calado, as pessoas isoladas, aquele seu amigo que sumiu, desapareceu, aquele colega de sala de aula que não conversa, a pessoa que está fechada. Porque quando a pessoa está desabafando, ela está tendo um dreno psíquico de colocar as coisas para fora para poder elaborar. Quando ela se cala, quando ela se fecha, a tendência e o risco do suicídio quadriplicam. Então, é interessante a gente tomar cuidado com isso. Parabenizar o CVV, tem mais de 60 anos que eles atuam no Brasil. Acho que o melhor serviço de intervenção primária é a saúde, porque aponta, antes de procurar o psicólogo, às vezes procurar o psiquiatra, a pessoa normalmente procura o CVV, que é o Ligue 188. Né? Então, é um serviço gratuito, magnífico, bem feito. Tem as clínicas escolas de várias universidades, tem a nossa clínica social, tem várias pessoas dispostas a ajudar. Você percebeu que você não está legal, percebeu que algum parente não está bem, procura ajuda. O que a Milena falou porque tudo na vida da gente passa, né? A gente não tem que ficar cultivando sofrimento e desespero, né? E a impulsividade também. Tem muita gente que tira a vida no impulso, né? Namorada termina, o cara vai lá e faz besteira, né? E aí esquece que 2 dias depois ele pode voltar com essa namorada, né? Então, as pessoas caem muito nessa questão do desespero. A gente tem que combater na sociedade o desespero. Olha, essa semana, aliás, semana passada, eu estive no bairro onde eu moro, lá num residencial. Um rapaz, professor, que ele tirou a vida, simplesmente foi para dentro do banheiro, acendeu uma churrasqueira a carvão e morreu por asfixia, né? Isso me chocou muito, porque eu o conhecia. E aí Veras, eu queria te perguntar exatamente sobre assim, esses sinais. O suicídio, ele dá algum sinal anterior que a pessoa precisa ser tratada, precisa de um acompanhamento médico? Existe um lapso de tempo, assim, até a manifestação de dados clínicos, até a consumação do ato extremo, Veras? De novo aquela leitura que a gente deve fazer, que o suicídio, ele é multicausal, né? Ele vem de uma construção de história de sofrimento psíquico. E o importante é a gente abrir os canais de comunicação com as pessoas que estão próximas de nós, como o professor falou. Quando chega a pessoa chegar à ideação suicida, ou mesmo a realizar o suicídio, tem uma percepção de isolamento muito grande, né? Como se a percepção de que você está sozinho, que só você está sentindo, sente aquele sofrimento. E daí, para prevenir isso, é trabalhar essa conexão com as pessoas, abrir os canais de comunicação com as pessoas que nos são queridas, nos são próximas. O que o professor falou é ter cuidado com se o outro está calado, se o outro não se expressa, né? Será que a gente está abrindo esse espaço que o outro possa falar o que está sentindo, né? Mas é difícil você apontar esse estar calado, esse isolamento numa história de sofrimento, né? De sofrimento longitudinal, né? Contínuo. Professor, nós estamos hoje cada vez mais conectados, né, com as ferramentas de comunicação. Eu sempre tenho dito isso, o seguinte: nós somos uma sociedade conectada, mas existe uma solidão em rede, né? Uma coisa absurda isso. Quanto mais conectadas as pessoas estão, mais isoladas parece que elas também estão numa solidão profunda. Isso, de certa forma, essa solidão desse atual momento do mundo virtual que a gente vive, isso cria uma possibilidade de desenvolver patologias psicológicas, clínicas, e isso pode contribuir para o suicídio? Bem, nós temos feito várias pesquisas, eu sou pesquisador na área de saúde mental, e o que a gente já tinha na sociedade pré-pandemia do Covid-19 mostrava claramente que o aumento expressivo dos casos de suicídio evidenciam que, embora a gente
utilize muita tecnologia. Essa tecnologia, Marcos, meus queridos ouvintes, ela é mão única. Você entra no Facebook, você posta alguma coisa, às vezes alguém vai lá e dá uma curtida, legal, mas isso não é uma socialização genuína. Às vezes você pode ser um cara que tem 18K, né, 18 milhões de seguidores, é a coisa mais legal. Mas o que acontece? Você não tem uma troca genuína de escuta, de sentar, olhar no olho, de falar o que você está sentindo, de ter um espaço de expressão genuína. Então, embora a gente tenha essa rede de contatos muito forte hoje, né, todos nós forçosamente somos conectados, mas essa conexão, a qualidade da afetividade nessa conexão é muito baixa. Você não troca, você não tem espaço genuíno para se expressar. Por quê? Acaba acontecendo que as pessoas que estão do outro lado não sabem o que você está vivendo, não conhecem sua história de vida, tem muito julgamento e patrulhamento ideológico. Na sociedade hoje tem muito fanatismo, nós temos 56% da população hoje fanatizada. Então, se você discordar de qualquer coisa que a pessoa pensa, você vai ser metralhado publicamente. Então, é muito complicado, muita belicosidade, muito fake news, muita desinformação, e tudo isso complica a situação de uma pessoa que está em desespero, tá? Porque ela acaba, às vezes, tendo muita visibilidade, mas o relacionamento é vazio. E é por isso que a gente vê artistas, às vezes, celebridades, que você fala, poxa, mas esse cara, ele tinha um mundo nas mãos dele, o cara é famoso, rico, podia estar saindo com sei lá quem, né? tem milhões de fãs, e tirar a própria vida. Por quê? Na verdade, ele vivia na solidão. Pois é. Agora, Veras, a gente está vivendo esse momento, o professor fala muito bem dessa solidão, desse mundo virtual. Eu queria perguntar para você o seguinte, existe algum dado, professor, o senhor poderia também reforçar, em relação a suicídios aqui em Goiás? Como é que o Estado está no cenário nacional em relação às estatísticas, essas estatísticas, Veras? Em relação a dados epidemiológicos do Estado, eu não sei informar. Não, mas assim, não epidemiológico, mas em relação à questão de suicídio, número de casos, você tem acompanhado isso? Ou essas estatísticas, elas não são muito divulgadas? Eu não tenho acompanhado, mas a questão da vigilância epidemiológica, ela é importante, né, como uma diretriz de atenção nacional ao cuidar com suicídio. É uma das coisas a se observar. Porque você tem, a partir dessa vigilância epidemiológica, pode tomar decisões mais acertadas de onde intervir, qual é o público que está morrendo, qual é o gênero, onde, né? Professor, mas agora... eu não sei. Certo. Professor, tem alguma estatística sobre isso? Olha, infelizmente, o que acaba acontecendo com a temática do suicídio, nós tivemos no ano passado um evento que fizemos dentro do Ministério Público Federal, onde tinha, inclusive, a responsável pela área de saúde municipal e estadual conosco nesse evento dentro do Ministério Público. O que acaba com o suicídio, por ser um tema que gera muito preconceito, as famílias omitem. Nós temos casos aqui de famílias ricas, né, porque o suicídio não tem classe social, que a família paga para a equipe médica não narrar causa mortes como suicídio. Então, o suicídio ele é subnotificado na maior parte das vezes, como tem ocorrido com a Covid, como tem ocorrido com a dengue, como tem ocorrido com várias outras patologias. Lamentavelmente, essa é uma queixa que nós tivemos, que ficou inclusive alinhada com membros do Ministério Público, que seria importante para as políticas públicas ter um maior acompanhamento e um acompanhamento mais incisivo com relação às notificações. Só que, todavia, no Brasil, a prática por vários gestores e por várias situações familiares, ela é sempre subnotificada. O que a gente sabe na prática, Marcos, é que tem tido um aumento vertiginoso. Nós sabemos pela nossa clínica social que até agora, até o presente momento, nós fizemos 30 mil atendimentos, não só de casos de suicídio, ressaltar na área de saúde mental, somos 317 colaboradores, as entidades parceiras, né, mas nós tivemos um aumento vertiginoso de 40% nos casos. Então, o nosso serviço está quase lotado, né, temos aberto a porta para outras equipes trabalharem conosco,
Mas você vê, né, 40% de aumento no período é muita coisa, principalmente tentativa de suicídio de jovens adultos na faixa de 18 a 23 anos. Tá? Tem sido muito comum. O que chama a atenção muito, né, professor, é que pessoas jovens dizem, estou desistindo da vida, né? Pessoas que estão na flor da idade, como se diz. Agora, Roberto, a pergunta que faço você como psicólogo, que lida com esse trabalho de atendimento à saúde mental. Por que as pessoas aqui no Brasil, elas não têm um costume, Veras, de procurar um profissional, uma ajuda? Porque muitas vezes, quando alguém fala, estou fazendo uma análise, estou fazendo um acompanhamento com um psicólogo, fala, não, você é doido, você é louco. Quer dizer, por que as pessoas não têm essa visão de que é importante esse trabalho preventivo? Você já começou a dar essa resposta. Quando na saúde do servidor, a gente tem um canal aberto para que o servidor que esteja em sofrimento emocional, ele nos procure. E uma das primeiras avaliações que a gente faz é em relação, como a gente não oferece o tratamento, né, a gente faz só um acolhimento, a gente recebe e encaminha esse servidor. E a gente avalia a resistência dessa pessoa ao tratamento em saúde mental. E nesse aspecto de avaliar essa resistência, vamos chamar assim, diz respeito a observar quais são as ideias dela sobre o tratamento, né? Se tem algum preconceito, algum mito, e trabalhar essa resistência, porque é cultural. Parece que se eu estiver procurando, eu vou ficar estigmatizado. É verdade, a gente tem outras nações, professor, assim, por exemplo, eu pego a França, por exemplo, que as pessoas têm uma tradição de procurar um profissional, né, para o tratamento da saúde mental. Aqui no Brasil, né, professor, existe muito preconceito em relação a isso. A gente não reage, por exemplo, em relação a outros países que as pessoas que tomam vacina normalmente. Na Europa existem muitos países que as pessoas resistem ao ato de tomar a vacina. Aqui a nossa resistência, por exemplo, é um tratamento, é um acompanhamento sobre a saúde mental. Não é isso, professor? João. Olha, nós temos um problema hoje, Marcos, queridos ouvintes, nós temos 56% da nossa população hoje fanatizada, seja no segmento da política, da religião, do desporto. E o que isso gera um impacto terrível na área de saúde, né? Nós estamos regidos não pela ciência, nós estamos sendo regidos por fake news. E aí a gente vê o problema da nova guerra contra a vacina, que o pessoal está querendo, a gente vê, alguém inventa que tal remédio funciona e vamos. Por exemplo, o preconceito religioso é um dos piores com relação ao tratamento do suicídio. Porque independente da sua religião, né, nós temos que trabalhar caridade, ajudar o próximo, orientar as pessoas e não gerar, né, um preconceito em cima. Então, se você é religioso, não interessa a sua religião, ajuda quem está precisando, leva no profissional, encaminha, trabalha em prol da saúde das pessoas, né? E, lamentavelmente, hoje a gente vê que a área de saúde ela não está sendo regida por profissionais de saúde, né? Então, tem muita gente interferindo, tem muito cabide de emprego atuando na área de saúde municipal, estadual, federal, e a política pública numa área vital, como a da prevenção do suicídio, ela vai começando a sofrer ações pela inação, ou seja, vão se deixando de fazer coisas vitais em períodos críticos, né? Então, e esse é um problema geral da área de saúde, não é só com a questão né, a gente está vendo isso agora com a questão da vacina, a gente está vendo isso, foi assim com a dengue, foi assim com o chikungunya, não ia ser diferente com o suicídio, né? E aí a gente vive uma sociedade agora, que o senhor disse muito bem, uma sociedade deprimida, né? Essa opressão toda. Sim. E para a gente concluir, agradecendo muito vocês por essa participação, a gente poderia ficar o dia inteiro conversando sobre esse tema, que é um tema assim que as coisas vão surgindo no decorrer da entrevista. Roberto Veras, o seu conselho final às pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental, importância de conversar com o amigo, com a família, para que ela possa manifestar sinais de que precisa de um apoio. Bom, primeiro pensar que essa questão a gente ter capacidade de olhar para o nosso mundo interno, né? Que
a habilidade de lidar com as emoções, isso é algo que pode ser aprendido, né, que é ensinado, que às vezes a gente não tem no contexto da educação formal, uma disciplina de equilíbrio emocional, e chegamos à idade adulta um tanto, vamos dizer assim, analfabetos emocionais, né? Você aparece com reações desadaptativas diante de uma crise, e acho que a gente pode, enquanto adultos, a gente não teve essa oportunidade, buscar, né, esse tipo de capacitação, esse tipo de conhecimento. Aí algo que eu poderia dizer em relação a esse tema ainda é você trabalhar a questão de lidar com o sofrimento e, às vezes, o próprio sofrimento. A gente tem dificuldade de ouvir o outro, às vezes porque também não consegue olhar para o próprio sofrimento, né? E isso pode começar com um passo simples. Primeiro é reconhecer que o sofrimento, seja seu ou do outro, né? No caso seu, validar esse sofrimento. Poxa, eu estou passando por uma situação difícil mesmo. E reconhecer o que a gente pode chamar de humanidade em comum, que quando a gente está em um sofrimento muito intenso, a gente tende a se isolar, achar que é só com a gente, perde essa conexão, e lembrar que a gente não está sozinho, que o que eu sofro, o outro também sofre, né? Faz parte da experiência humana a dor, né? E, por fim, a gente se acolher, né, nesse sofrimento, no sentido de autocuidado, o que é que eu posso fazer por mim, né? Como é que eu acolheria um amigo próximo? Pode ser desde a linguagem corporal, com um abraço, se for consigo mesmo um autoabraço, de repente, se isso fizer sentido para você, e palavras também de cuidado consigo mesmo, tom amoroso de voz, enfim, essa abertura para o sofrimento. É verdade. Muito obrigado, Roberto Veras. Ele é psicólogo, lotado na atenção à saúde do servidor, psicólogo na Universidade Federal de Goiás. Foi muito bom esse nosso diálogo aqui. Professor Jorge Antônio Monteiro, encerrando com o senhor. Professor Jorge Antônio Monteiro é psicólogo, clínico, pesquisador de saúde mental e fundador do Instituto Olhos da Alma Sã. Professor, o Veras falava desse momento que nós estamos vivendo a pandemia. As pessoas precisam de um abraço, precisam de um aconchego, de serem acalentadas. E, infelizmente, é algo que nós temos para hoje. Agora, a gente tem que aprender a viver a viver o luto e sair desse luto. Eu tive a oportunidade, professor, de noticiar um caso aqui de uma pessoa que perdeu 6 familiares lá em Valparaíso, da pandemia. Quer dizer, como fica a cabeça de uma pessoa como essa? É o momento da gente sair e saber sair do luto, né, professor? E o que nós estamos discutindo aqui no programa cadê a nossa afetividade, cadê a solidariedade, cadê a empatia, cadê o amor ao próximo? Eu tenho rodado aqui o Estado, a gente tem feito vários eventos em Brasília, em toda a região aqui centro-oeste, e a queixa que eu mais escuto quando a gente visita escolas, adolescentes, você vê crianças falando, poxa, eu não tenho um pai, não tenho uma mãe para me dar afeto. Ou, às vezes, o relacionamento está tão conturbado, tão cheio de coisa, a família endividada, precisando correr atrás, pai com 3, 4 empregos, sabe, que está faltando aquele tempinho de olhar no olho, conversar, dialogar, trocar afeto, trocar carinho. Isso está no núcleo familiar, isso está nas igrejas. Você vai numa igreja, você aprende a xingar os outros, você aprende a ser intolerante. Cadê o amor ao próximo? Cadê o apoio? Cadê a ajuda? Cadê o carinho? Cadê o afeto, né? A gente está numa sociedade muito crítica e isso tem feito muito mal para as pessoas, né? Então, eu bato muito na tecla que a pandemia, ela simplesmente terminou de empurrar uma coisa que já existia. Ela não é o grande agente causador, né, da nossa sociedade egoísta. Só que a nossa sociedade egoísta, com pandemia, ela piorou, ela está mais adoecida. E cada um de nós pode fazer um pouquinho para ajudar o próximo. Nós estamos aí no ar com uma campanha, essa campanha está rodando, né, o Setembro Amarelo, Pela Vida, procura as nossas redes sociais, participa, ajuda, divulga, vamos discutir esse tema abertamente, com os teus filhos, com teus amigos, teus parentes, sabe?
Acho que se cada um fizer um pouquinho disso na sociedade, a gente consegue fazer um mundo muito melhor, sabe? Parar de olhar para o nosso umbigo e começar a trocar mais. E tentar buscar essa troca com maior qualidade, né? Quem quiser, procura as redes sociais do Instituto Olhos da Maçã, a campanha está toda lá no ar. As lives, os shows, os eventos, as atividades. Né? No passado tivemos 96 artistas e bandas participando, né? Estamos fazendo, vocês precisando da rádio, querendo discutir, repetir esse tema, a gente pode fazer ele várias vezes, né? Com vários personagens, com várias pessoas, né? Porque é um tema, Marcos, que não é meu, né? Não é de ninguém, ele é nosso. São os nossos parentes que estão sofrendo, é a nossa sociedade que está sofrendo, são os nossos adolescentes que estão sofrendo, são as nossas crianças que estão tentando tirar a vida. Muito obrigado. Você fala aqui. Professor, muito obrigado por sua participação. Jorge Antônio Monteiro, também o psicólogo, professor, o Roberto Veras. Foi um tema muito importante nessa manhã de sábado. Um abraço a vocês. Em nome da Band News, os nossos agradecimentos. Bom dia. Bom dia. Bom dia.